José Manuel Silva. Temos cá um convidado muito especial para a abertura da segunda temporada da Conversa Regada. Depois de sermos adversários políticos numa campanha autárquica, numa corrida autárquica, e agora que entretanto já gastou aqui algum do seu tempo enquanto presidente da Câmara Municipal de Coimbra, tem aqui uma pergunta que talvez comece logo com a mais importante, que é: então o áudio não era confortável? Não sei, não experimentei, não me sentei nele. O áudio era uma questão simbólica. Acho que nenhum político, nomeadamente numa Câmara Municipal, deve deslocar-se num carro de luxo, sobretudo quando há tantos problemas sociais à sua volta. Portanto, era de facto uma questão de princípio não usar aquele carro e usar o parque automóvel mais envelhecido que a Câmara tem, que nos serve perfeitamente, sem estar a gastar dinheiro em veículos novos e vendendo aquele simbolicamente. Apesar de tudo, são 41 mil euros que se juntam ao orçamento da Câmara Municipal e que são bem-vindos. E isto para contextualizar quem não é de Coimbra, a saga do A8, passo aqui a publicidade, que foi uma compra de uma administração anterior e que entretanto se transformou... Dita socialista, comprou um carro de luxo. Pronto, aos meus olhos é exatamente a imagem do socialismo que eu tenho, mas isso são outros 500. Mas que se transformou em 2 autocarros. Portanto, eu acho que ainda é mais louco. Então, mas o conforto do presidente não é muito mais importante do que as pessoas? Não é. e é porque nós nos preocupamos com as pessoas que nos candidatarmos. Não foi para termos mais conforto, porque se fosse para termos mais conforto, continuava cada um de nós na nossa profissão. Exatamente. É de facto para servir melhor as pessoas e para desenvolver o Concelho de Coimbra, daí que tudo faça sentido. E, portanto, com esse objetivo, de melhorar a vida das pessoas, o objetivo é ficar 8 anos ou 12? O objetivo é governar bem durante 4 anos. Se porventura nós próprios acharmos que cumprimos, recandidatar-nos-emos. Se o povo achar que nós cumprimos, eleger-nos-á para um segundo mandato e não haverá um terceiro. E entretanto, José Manuel Silva, que há uns anos atrás, um menino que decide tornar-se médico. Qual foi a motivação? Não sei exatamente, eu desde que me lembro sempre quis ser médico. Eu penso que talvez marcado pela dificuldade de aceder a cuidados de saúde quando eu era um menino, que eram bem superiores aos de hoje, não é? De termos tido algumas doenças na família, de eu próprio ter tido uma doença, enfim, ter tido uma coisa que as pessoas hoje já não conhecem, que é o garrotilho, não é? Ou seja, talvez uma série de circunstâncias ligadas à saúde me tenham colocado na minha epigenética a decisão e a vontade de ir para médico. Por outro lado, talvez aquela sensação de que os médicos ajudam as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas e acho que aquilo que eu talvez tenha sentido nessa altura como mais direto e mais imediato, de facto, um médico pode fazer a diferença na vida de um doente e portanto, enfim, foi uma vocação precoce e nunca me imaginei a fazer outra coisa, muito menos a ser político. Pois, isso é uma surpresa. Às vezes acontece-nos. Quando menos esperamos. E, portanto, entretanto, também trabalhou na SVMER. Isso foi também por vocação ou só queria andar depressa de carro? Também gosto de andar depressa de carro. Aliás, cheguei a conduzir no autódromo do Estoril com a mania de ser piloto de rally, né? Mas foi por acaso. Nós tínhamos alguma lacuna na nossa formação. Hoje, felizmente, com os centros de simulação isso está mais ultrapassado. Alguma lacuna na formação em emergência médica. E eu soube que ia haver um curso de emergência médica organizado pelo INEM em Coimbra. Inscrevi-me para o curso, não sabia que era para a VMER, inscrevi-me para o curso,
com vontade de fazer mais formação, já trabalhava como médico, mas com vontade de fazer mais formação na área da emergência, e por acaso esse curso era para a VMER, e naturalmente que fiquei na VMER, porque sempre gostei de fazer urgência, sempre gostei de velocidade. Enfim, posso confidenciar que também conduzi a VMER algumas vezes, tive que sentir essa adrenalina de conduzir a VMER, coisa que não podia fazer. Enfim, em princípio o médico não devia conduzir a VMER, mas quis sentir essa experiência também, e de facto o exercício da medicina no pré-hospitalar é a medicina total. Pode-se dizer que é a medicina de guerra, porque nós nunca sabemos para que é que vamos, nunca sabemos exatamente o que vamos encontrar, e trabalhamos sem rede, com toda a gente a olhar para nós e a mandar bitites, portanto, sem a proteção das paredes do hospital, sem a proteção dos colegas ao lado, não é? Portanto, somos verdadeiramente lançados às feras para qualquer evento médico grave que possa acontecer no nosso raio de ação. Isso é um desafio enorme e é uma satisfação podermos dizer, e de facto isso acontecia, que se nós chegássemos a um local antes do doente morrer, ele já não morria. Ou seja, nós impedíamos a morte verdadeiramente das pessoas quando chegávamos a tempo. Não quer dizer que depois as consequências da doença não viessem mais tarde, infelizmente, a determinar um desfecho fatal. Mas se nós chegássemos antes do último suspiro, o último suspiro já não se dava ali, e nós mantínhamos as pessoas vivas e muitas vezes recuperávamos as pessoas. E portanto fazíamos a diferença, e os segundos faziam a diferença. Isso é uma gratificação imenso. Mas para isso também é preciso ter vocação e bastante vocação estômago, e sangue frio, vocação e sangue frio, porque vamos para tudo, e às vezes vamos para coisas que mexiam com as nossas emoções, porque víamos todas as desgraças do mundo, não é? Como é que se faz essa separação? Como é que se chega ao fim do dia e se apaga ou desliga, ou se sequer é possível fazer isso? Quer dizer, nunca se desliga completamente, não é? Porque eu tenho memórias que ainda hoje me fazem vir um bocado, enfim, as lágrimas aos olhos, situações com que me confrontei, não é? Vamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, e quando estamos a trabalhar, as nossas emoções pessoais ficam para segundo plano, porque uma coisa é estar a ver e impressionarmos-nos e até desmaiarmos. Outra coisa é estarmos a intervir e a trabalhar. E aí esse sentimento sobrepõe-se a tudo o resto. A preocupação, e, portanto, é salvar. É fazer o melhor possível bem, nas circunstâncias com que somos confrontados, e portanto aí não há espaço para fraquezas. Ou seja, essa coisa do desligar, se calhar, até é pior ao fim do dia do que na hora. Na hora, a adrenalina trata de ajudar, exatamente. Mas depois é preciso processar, não é? E porque nós, por muita preparação que façamos, nunca estamos preparados para tudo, não é? E há coisas que nos tocam, nomeadamente situações com crianças, que nos tocam particularmente e que deixam marcas emocionais, mas isso faz parte da profissão, e nós temos que aprender a lidar com elas, mas o trabalhar numa VMER não é para todos. Para todos ou para todas, não é? Sim. Não é para todos. O todos, preciso... o plural em português é no masculino, isso, enfim, dava para toda uma outra conversa. E então a profissão, enquanto médico, portanto, foram bastantes anos e passou-se muita coisa, desde os tempos de urgências até a ordem dos médicos e ao termo como bastonário. O que é que foi o momento alto? O que é que foi aquilo que realmente mais se orgulha? Não sei, eu orgulho-me de todo o percurso profissional. Acho que não consigo apontar o momento mais alto como médico, não consigo especificar um momento particular. A candidatura a presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos e depois a bastonário, no fundo, já é uma questão genética, o gosto de ter uma intervenção na sociedade,
de querer que a sociedade seja melhor do que aquilo que é, e pode ser sempre melhor e pode ser pior também, mas de querer fazer alguma coisa, gostar de fazer alguma coisa pelos outros e pelo mundo. E eu acho que isso também está intimamente ligado à profissão de médico, ou seja, um médico dedica-se aos outros. Com muitas nuances, mas dedica-se aos outros, dedica-se a fazer bem aos outros. Eu diria que em todas as profissões, porque todas as profissões são para fazer bem a alguém, não é? Não quero aqui dizer que a medicina é melhor do que as outras. Todas têm as suas especificidades e todas são necessárias e todas melhoram a vida dos outros. Mas na medicina e na saúde, não é só a profissão da medicina, os farmacêuticos, os enfermeiros, os técnicos, os assistentes operacionais, portanto, tem uma intervenção direta que melhora as circunstâncias dos outros. E fazê-lo como líder de uma organização médica também tem esse efeito. E fazê-lo como político também tem esse efeito. Aliás, quando perguntavam, vais deixar a medicina, eu dizia, vou deixar uma forma de medicina, vou deixar a especialidade de medicina interna, mas vou-me dedicar à medicina autárquica, ou seja, vou tratar da doença do Concelho de Coimbra e com isso posso, putativamente, melhorar a vida de 140 mil pessoas, enfim, agora só 134 mil. E em redor, Coimbra tem essa esfera de influência também, não é? Na própria região. E pronto, falando em política, o primeiro resultado do Somos Coimbra foram 16%, à volta disso. Sim, em 16% exatamente. 2017, o que é muito expressivo para uma primeira tentativa no movimento independente por cima. O que é que o atraiu a esse movimento? Como é que foi esse processo? Como é que assim de repente alguém tropeça na política? Eu fui desafiado para isso, portanto não foi uma iniciativa minha, fui desafiado, tinha acabado de sair de bastonário, portanto de terminar o meu segundo mandato de bastonário. Os estatutos ainda me permitiam na altura candidatar-me a um terceiro mandato e até um quarto, porque a transição para o limite de 2 mandatos fez-se nessa altura, começava a contar do zero, portanto eu ainda podia ter candidatado mais 2 vezes, mas mais uma vez entendi não o fazer. Não quer dizer que se eu tivesse feito, eu tivesse sido eleito, estou convencido disso, mas acho que 2 mandatos são o suficiente para nós estarmos num mesmo lugar. Embora os mandatos na ordem sejam só de 3 anos, e portanto foram 6 anos, mas a verdade é que se nós nos eternizamos num lugar, começamos a criar hábitos que eu acho que não são saudáveis para a própria organização. E portanto entendi não o fazer e pensava voltar exclusivamente à medicina, enfim, voltar nunca deixei, mas voltar a 100% à medicina e à faculdade, portanto ao hospital e à faculdade de medicina. Tinha dito até ao meu chefe, mas deixa-me descansar durante um tempo e voltar a estudar medicina a sério para recuperar do atraso de 6 anos, porque foram 6 anos também eles muito intensos, em que não conseguimos acompanhar a evolução científica de uma forma adequada. Sim, isso é outra coisa. A medicina é uma coisa que está constantemente a evoluir e não dá para parar, não é? É alguém que se estuda, alguém que estuda durante os anos todos de profissão. É verdade. Aliás, durante esses 6 anos, por exemplo, apareceram várias novas classes de medicamentos para o tratamento da diabetes, por exemplo. De facto, a evolução é imensa e, portanto, eu pensei, olha bem, vou descansar porque foi um ritmo muito intenso, menos intenso do que este agora, como Presidente de Câmara. Este terá talvez o meu ritmo mais intenso de sempre na minha vida. E portanto ia estudar, descansar, estudar e depois voltar ao ativo a 100%. Mas nesse período, enfim, acho que 3 semanas depois de ter dado posse ao meu sucessor, desafiaram-me para este projeto. E eu gosto de desafios e gosto de intervenção social e, portanto... E depois, portanto, dá-se isso e fica como vereador sem pelouro. Como é que é ser 4 anos vereador sem pelouro e andar por lá, a ver o que se passa,
a tentar intervir. Como é que é? É uma frustração, é muito frustrante porque não temos capacidade de influenciar, eu diria quase nada. Apesar de tudo, nós notamos que aqui e ali as nossas posições influenciaram alguma coisa, embora isso nunca tenha sido reconhecido, influenciaram, mas a atividade de vereador foi facilitada pelo facto de sermos dois, ser eu e ser a professora Ana Bastos, e portanto apoiávamos-nos e estimulávamos-nos um ao outro. As nossas intervenções passavam sempre por nós os dois. Eu escrevia a minha intervenção, mandava e ela corrigia. Ela escrevia a sua intervenção, mandava para mim e eu dava as minhas sugestões. Portanto, sempre trabalhámos com a máxima cumplicidade. E isso ajudou a passar os 4 anos. E por outro lado, tínhamos a sensação que, apesar de tudo, ao mostrarmos as nossas ideias e as nossas posições, que isso poderia ser reconhecido nas eleições subsequentes. Aliás, como aconteceu na Ordem dos Médicos, a primeira vez que me candidatei à secção regional do Centro, por entender que era necessária uma mudança na secção, perdi as eleições por poucos votos, porque a candidatura foi decidida completamente em cima do joelho. A 15 dias do fim do prazo decidimos, as coisas não estão bem, só há uma lista para a secção, vamos fazer uma lista. E pronto, e fizemos uma lista com amigos. Quase que vencíamos as eleições sem fazermos campanha nem nada. Mas durante esses 3 anos, com essa embalagem, eu escrevi de 15 em 15 dias, num jornal que infelizmente já acabou, o Tempo Medicina, escrevi um artigo de uma página inteira sobre saúde. Não é? Portanto, quando chegámos a 3 anos depois, às eleições, a minha campanha estava feita. Eu não tinha nada de novo para dizer, porque depois de andar 3 anos a escrever um artigo de página inteira sobre política de saúde e sobre saúde, de 15 em 15 dias, estava tudo dito. E pronto, e apresentámos uma lista e ganhámos as eleições. A campanha, não se ganham eleições a aparecer a 2 ou 3 meses ou 4 meses antes das eleições, como a candidatura, não se ganha. Se nós queremos de facto ter uma intervenção consequente e ganhar alguma coisa, temos que mostrar às pessoas exatamente o que somos, e portanto o espírito nesses 4 anos também foi o mesmo. Fomos às eleições, não ganhámos, como era expectável não ganharmos à primeira, não é? E depois mantivemos a nossa intervenção. As reuniões eram exatamente de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias tínhamos a nossa intervenção, recorremos muito às redes sociais, fomos passando a nossa mensagem, a nossa maneira de ser e de pensar. Portanto, a campanha estava feita. Mais uma vez, poucas coisas novas poderíamos apresentar na campanha eleitoral. As pessoas já nos conheciam, tínhamos o nosso passado profissional, tínhamos o nosso passado de intervenção política como vereadores da oposição. Foi possível, felizmente, constituir esta grande coligação e permitiu-nos ganhar as eleições. Teríamos ido às eleições mesmo sem coligação, porque tínhamos feito o nosso caminho nesse sentido. Mas foi esse trabalho de fundo, como aconteceu na Ordem, que levou que as pessoas, já sabendo ao que nós íamos, não valia a pena estarmos a inventar nada, nem a apresentar promessas que não fossem execuíveis, porque andámos a escrever sobre política autárquica e sobre Coimbra durante 4 anos. E, portanto, agora passa-se aí de 4 anos um bocadinho mais... um ritmo um bocadinho mais de maratona, e agora entra-se aqui numa coleção talvez de sprints, não? Neste mandato presidencial. Como é que é como é que é a diferença? Não, a diferença é de 180 graus. De facto, isto é uma maratona feita de sprints, com períodos mais intensos, períodos menos intensos, mas é uma maratona. Algumas pessoas, é curiosa a forma como algumas pessoas colocam as questões dizendo, afinal não mudou nada com as eleições. Nós achamos que mudou tudo, não é? Mas o tudo não é imediato. Mudou a estratégia de governação da cidade, mudou aquilo que são os objetivos definidos para o futuro, mudaram da cidade de Coimbra, mudou a forma
de estar na Câmara. Eu, quando faço uma reunião com uma divisão da Câmara, com os funcionários, e me dizem, nunca nenhum Presidente da Câmara tinha feito uma reunião com os funcionários para os ouvir. Enfim, eu não sei se isto é exatamente verdade ou não, que não estive lá para ver, mas é o que foi verbalizado, não é? Portanto, queremos aproveitar a experiência dos funcionários, ouvindo-os, queremos que todos pensem, queremos que todos nos deem as suas opiniões. E que se sintam confortáveis para fazer, não é? Sim, para fazer sugestões, para criticar, para dar a sua opinião, porque isso, independentemente de terem mais ou menos razão, obriga-nos a pensar, obriga-nos a equacionar as nossas posições e muitas vezes permite-nos melhorar, porque quem está na Câmara há muitos anos tem uma experiência que nós não temos, não é? Portanto, essa forma de governar a Câmara, isso foi uma mudança radical. Agora, nós não temos um saco sem fundo para resolver tudo, nem sequer é possível resolver tudo de repente, e agora vamos enfrentar um período muito difícil que vai ter graves consequências, que é a subida dos preços de energia e dos combustíveis de uma forma descontrolada e que nos está a criar sérios constrangimentos, que esperamos que o Governo possa apoiar as autarquias em algumas situações, como por exemplo os transportes públicos. Pois. As autarquias têm transportes públicos, têm agora um aumento absolutamente exponencial dos preços dos combustíveis, que obviamente nós não temos onde ir cavar euros, não é? E portanto é preciso uma solução, e essa solução tem que ter o apoio do Governo. Portanto, somos colocados agora perante desafios complexos que, mais uma vez, limitam a capacidade de investimento da Câmara. Claro. Nós não temos dúvidas que a postura diferente, a abertura, a rapidez da resolução, já recuperámos todos os atrasos no setor do urbanismo, um trabalho absolutamente hercúleo da Ana Bastos, feito com as pessoas, com os funcionários do urbanismo. Conseguimos resolver situações com enorme rapidez, ou seja, a via verde está a funcionar, a via verde para o investimento está a funcionar, porque sempre que há um investimento e há necessidade de resolver as coisas, nós resolvemos. Não é preciso um rótulo, é preciso que nós resolvamos as coisas rapidamente, e temos resolvido. Portanto, isso vai ter resultados positivos, inevitavelmente, mas não se sentem de um dia para o outro, nem conseguimos tapar os buracos todos da cidade ao mesmo tempo. Sim, se fizermos aqui uma analogia a um barco, a Câmara com certeza não será uma lancha rápida, é mais um navio que muda-se a direção, mas a inércia e o momento demora um pouco, não é? E como é que se equilibra, ou como é que se misturam 7 partidos e um movimento independente? Isso aí, ouvi aulas de culinária gourmet para misturar tantos ingredientes? Como é que foi? Não, repare, foi com os desafios naturais de uma grande coligação com partidos com hábitos e com programas diferentes, mas estávamos todos irmanados do mesmo objetivo, ou seja, mudar Coimbra e trabalhar para Coimbra, e portanto as divergências foram sendo ultrapassadas, e às vezes houve que tomar algumas decisões, mas a verdade é que apresentámos uma equipa consistente, um programa coerente, não tem havido divergências. Numa fase inicial da Constituição, discussão das listas e do programa, obviamente houve muito debate, muito diálogo, mas sempre sem crispação. E portanto as coisas, eu acho que a forma como nós estamos a trabalhar na Câmara é demonstrativa de que foi possível, de facto, constituir uma coligação coerente, e que estamos a trabalhar em perfeita harmonia e com tranquilidade e com os caminhos e os objetivos muito bem definidos. Aqui outra coisa, claro que eu também tenho memórias muito vivas destas eleições. As sondagens pareciam, portanto, sondagens de realidades alternativas. Como é que se gera as emoções e as expectativas, apesar de sondagens que dizem o contrário dos resultados?
Em primeiro lugar, nós estávamos desprendidos relativamente aos resultados, ou seja, nós temos as nossas profissões, não estávamos dependentes de uma carreira política, nem estávamos dependentes de ganhar ou perder as eleições para o nosso futuro político. Se nós tivéssemos perdido as eleições, eu continuava a ser o médico, Ana Bastos continuava a ser professora da universidade, o nosso vice-presidente Francisco Veiga continuava a ser professor da universidade, portanto, todos tínhamos a nossa profissão e isso permite-nos uma tranquilidade enorme ao encarar o resultado das eleições. Não dependemos disso para a nossa vida. Essa era a primeira questão. A segunda era que, de facto, nós sabíamos que, pelo contacto com as pessoas no terreno, que a vontade das pessoas era completamente diferente daquela que as sondagens aparentemente demonstravam e que a diferença, que nós íamos ganhar as eleições e a diferença ia ser substancial. Quem andava connosco ligado aos partidos e tinha experiência de outras eleições dizia, eu nunca vi uma coisa assim, enfim, eu há muito tempo que não via uma onda, uma vontade de mudança tão grande. Portanto, é evidente que as sondagens não traduziam a realidade e nós sabíamos disso, sentíamos isso. Por outro lado, as sondagens são feitas, têm sempre grandes falhas, como nós vemos, porque, embora objetivamente sejam cada vez mais uma ciência, mas é uma ciência com imensas subjetividades, nomeadamente quando se faz a distribuição dos indecisos, que é perfeitamente subjetivo, como mais uma vez se tem demonstrado. E, em segundo lugar, quando se vive um clima de alguma crispação e medo político, e vivia-se um medo político no Conselho de Coimbra, não se vivia uma verdadeira democracia, havia pessoas que tinham medo. As pessoas têm receio de dizer ao telefone que não sabem exatamente quem lhe está a telefonar, em quem é que vão votar, sobretudo se vão votar na oposição. Se vão votar no poder, é fácil. Eu vou votar, pronto, seja qual for o partido que está no poder, eu vou votar no partido do poder. Ok, é pacífico, não é? Mas eu vou votar na oposição. Imagine quem está a telefonar-lhe, que sabe quem você é, até faz parte do partido do poder e depois até exerce, sabe-se lá, Enfim, as pessoas têm medo, têm receio de responder. A nossa democracia é jovem e a verdade é que existia medo no Conselho de Coimbra. Não vale a pena escamotear a palavra, existia medo. Ainda agora nos fizeram chegar a informação que alegadamente não estaria a ser feito um pagamento qualquer, não sabemos qual, ou uma IPSS, não sei exatamente qual, não sabemos o que é que se passa, mas a pessoa que nos disse, pediram-nos para nos dizer, tem medo de retaliações. Isto é inacreditável, porque eu não percebo porque é que as pessoas têm medo de retaliações. Se há algum problema com a Câmara, coloquem o problema, coloquem o problema com tranquilidade para nós o resolvermos, que é isso que nós queremos fazer, não é? Mas repare, como ainda hoje nos vêm dizer, não queremos que digam porque temos medo de retaliações, mas repare, este sentimento não existe por acaso. Este sentimento existe porque, de facto, havia retaliações. Connosco não há retaliações. O que nós pedimos às pessoas é, há algum problema com a Câmara? Há alguma falha na Câmara? Façam o favor, por favor, de nos dizerem qual é o problema para nós o resolvermos. Porque a nossa vontade é resolver os problemas e não estamos aqui para retaliar a ninguém. Portanto, se alguém tem algum problema com a Câmara, diga-o tranquilamente, fale connosco diretamente, digam, olha, a Câmara está a falhar neste aspecto. E a nossa postura será de agradecimento por nos darem informação relativamente a uma falha e a nossa vontade é corrigir a falha, não é penalizar ninguém. Porque realmente não é possível ser omnipresente nem omnisciente. Naturalmente, portanto, não é? Portanto, é evidente que haverá falhas por parte da Câmara. Haver, não é? Claro. E então na noite eleitoral a vitória acaba por ser anunciada muito cedo. Arrisco-me a dizer que houve ali bastante gente que se calhar até teria votado no projeto que eu estava a encabeçar, mas realmente existia essa onda e foi realmente uma vitória avassaladora na Câmara e quase que se assumiu a derrota antes de se assumir a vitória, também foi uma coisa interessante. Outra coisa com alguma particularidade dessa noite que eu me recordo que
Ainda nós estávamos a contar votos e, entretanto, já algumas forças políticas tinham desmontado a tenda e ido para casa. Quando se apercebe que há a vitória, vai ter que assumir a presidência da Câmara, como é que se sente? Portanto, contente, mas também em alguma intimidação, quase algum medo por antecipação aqui da grandiosidade da tarefa e sabendo de algumas coisas que haviam por mudar e que seriam claramente difíceis de mudar. Que sentimentos é que se tem nessa noite? O sentimento que prevalece é o sentimento de satisfação pela vitória. Não há ninguém que, vencendo seja o que for, não fique satisfeito, não é? E aliás eu expressei-o mesmo quando fiz, enfim, a minha intervenção, a primeira intervenção como candidato vitorioso. Chamar a atenção que agora é que nos vai cair em cima o peso da responsabilidade. Portanto, mesmo com a satisfação da vitória, nunca deixei de ter a consciência do enorme peso da responsabilidade de governar a Câmara Municipal de Coimbra, mas também tinha, como tenho, a tranquilidade de saber que temos uma equipa de grande qualidade e, portanto, não tinha dúvidas que iríamos ser capazes de governar a Câmara bem, esperando que isso seja suficiente para fazer a diferença. Eu acho que é suficiente para fazer a diferença. Temos um programa que norteia o nosso caminho, temos uma equipa de qualidade, temos um excelente relacionamento com todos os funcionários da Câmara. Acho que temos todas as condições para que as coisas corram bem e os resultados sejam positivos e sejam percepcionados com as pessoas progressivamente nas mudanças que vamos imprimindo na gestão da cidade. E entretanto depois passa uma semana, 2, 3, um mês, 2, e quais são as diferenças entre a expectativa daquilo que seria o cargo e aquilo que seria o tal poder de influência de que falámos antes de começar a conversa e depois a realidade? A expectativa estava muito próxima da realidade ou entretanto houve aí algumas surpresas? Eu acho que as nossas expectativas são sempre um bocadinho superiores à realidade. E há sempre algumas surpresas, obviamente, que nunca foi autarca com poder executivo numa Câmara. Há coisas que não conhece e, portanto, há naturalmente surpresas. Eu diria que uma das surpresas boas foi nós contarmos com a disponibilidade total da esmagadora maioria dos trabalhadores da Câmara para trabalhar connosco. E acho que há uma satisfação de parte a parte com a forma como estamos a trabalhar. Portanto, essa foi a parte positiva. A parte mais complexa é, de facto, o processo de decisão na Câmara é, por vezes, um pouco lento. O processo de execução é preciso uma melhor organização da Câmara, por isso estamos a trabalhar numa alteração da estrutura orgânica e é preciso agilizar alguns procedimentos no sentido de que a resposta da Câmara seja mais célere. É evidente, também estamos num processo de digitalização, não é? Que infelizmente não estava a decorrer de uma forma extraordinariamente lenta, propositadamente lenta. Esta transformação obrigou muitos funcionários a irem, de facto, fazer formação para trabalhar de uma forma digital e, portanto, isso também representou algum atraso no processo, mas a verdade, mais uma vez, repito, toda a gente está a colaborar muito bem, há coisas que já estamos a fazer totalmente em formato digital, o que também permitiu libertar algumas horas de trabalho de pessoas cuja missão era andarem a carregar processos em papel de trás para a frente e da frente para trás,
As coisas estão um bocadinho menos adiantadas no urbanismo, porque todos os processos que herdamos em formato papel, agora seria um trabalho louco estar a digitalizá-los. O curioso é que, pelo regulamento, as pessoas já eram obrigadas a entregar os processos em formato papel e em formato digital, mas depois o formato digital não era usado, mas as pessoas eram obrigadas a entregar em formato digital. Mas nem o sistema estava ainda devidamente preparado para trabalhar na sua totalidade no urbanismo em formato digital. Mas o curioso era isso, o regulamento obrigava-as a entregar tudo em formato digital, mas depois a parte digital era descartada. Enfim, portanto isso atrasou um bocadinho. Mas a verdade é que as coisas estão a começar a funcionar em velocidade cruzeiro, com um grande esforço de todos, com poucas horas de sono por parte dos vereadores e também de alguns funcionários, que são de facto pessoas extraordinariamente dedicadas. E eu sinto que as coisas estão a correr no bom sentido, mas ainda há um ou outro departamento que precisa de algumas mudanças. E estamos a trabalhar nisso com tranquilidade. E quais são as maiores batalhas, dificuldades e alguma coisa que até seja mais fácil do que estava à espera? Olha, eu diria que talvez o maior desafio sejam os SMTUC, os transportes públicos, que de facto são um problema. É dos desafios mais difíceis que nós estamos a enfrentar, por causa de problemas crónicos, nomeadamente de gestão. Outra parte é os enormes desafios do urbanismo. Ainda por cima é mesmo a vereadora que tem o urbanismo e o SMTUC, por força das suas competências. São os problemas sociais, há imensos problemas sociais no concelho. Portanto, a vereadora da ação social e da habitação social não tem mãos a medir com os desafios que tem pela frente. Depois temos, enfim, aliás, conforme dizíamos na campanha, não há nenhuma estratégia definida em nenhuma área, e nós agora estamos a trabalhar no sentido de definir essas estratégias e traçar os caminhos. E portanto em alguns aspectos estamos a trabalhar quase a partir do zero, e é curioso como temos feito reuniões com pessoas e associações que dizem que há anos não conseguiam falar com a Câmara, e o facto de agora estarmos a falar com quase todas as pessoas e associações também é um desafio enorme, porque o dia só tem 24 horas, todas as pessoas querem falar connosco e nós queremos falar com todas as pessoas e temos todo o gosto nisso. Aquelas que vão ficando um bocadinho mais para trás, às vezes impacientam-se, dizem, quando é que o Presidente da Câmara começa a falar com as pessoas? E eu não tenho feito outra coisa senão falar com as pessoas. São 134 mil habitantes, centenas de associações. Eu imagino que o Presidente da Câmara tem feito mais reuniões já nestes 4 meses, se calhar, do que aqueles que foram feitos nos últimos anos pelo Presidente da Câmara, que foi o meu predecessor. E portanto isso também são desafios imensos em termos de carga de trabalho. Mas as coisas têm estado, penso eu, a correr bem. Ou seja, agora há uma visão e uma estratégia, e claro que depois os resultados são lá para 2029, como estávamos a falar há bocado, não é? Aí é que realmente se vê aquilo que foram os resultados, mas então é uma visão diferente, uma forma diferente de fazer as coisas. É interessante falarmos dos SMTUC e do preço dos combustíveis, porque qualquer subida de preço na fonte, portanto o preço de custo do combustível e toda a logística associada a colocar o combustível à disposição das pessoas nas bombas, é depois amplificado com impostos exorbitantes. Por acaso tinha curiosidade em ouvir a opinião aqui de José Manuel Silva, em primeira mão, sobre os impostos nos combustíveis. Os impostos são verdadeiramente exorbitantes. Aliás,
É uma e forma... regressivos, não é? Exatamente, e são impostos indiretos. É curioso como é possível um governo falar em redução dos impostos e ter a maior carga fiscal de sempre. Não é? Como é que a opinião pública aceita esta incompatibilidade entre as afirmações e a realidade? Isto tem a ver com o marketing, baixar ligeiramente o imposto e depois direto e depois subir os impostos indiretos, e as pessoas recebem com uma mão e tiram-lhes da outra, mas ficam aparentemente agradecidas, não é? Os impostos sobre os combustíveis têm consequências dramáticas, nomeadamente para as empresas. Os impostos sobre a energia e sobre os combustíveis para as empresas, neste momento, o preço dos combustíveis e os impostos tornam incomportável a sustentabilidade de um serviço público de transportes. Portanto, é necessário que haja compensações por parte do governo, é necessário que haja um gasóleo verde para os transportes públicos. Ou simplesmente baixar os impostos. Baixar os impostos, obviamente. Não? Porque para isso... a questão, nós, agora estou mesmo a referir à Iniciativa Liberal, nós falamos bastante da questão da regressividade, porque em meios urbanos não se sente tanto como em meios rurais, onde efetivamente é obrigatório ter transporte privado para as pessoas se deslocarem para o local de trabalho. E sendo que nós queremos povoar e dinamizar essas zonas do país, isto bloqueia esse desenvolvimento, porque fica completamente proibitivo alguém que trabalha à terra e que precisa de veículo próprio para se deslocar para onde quer trabalhar, poder ir, porque realmente com estes preços é impossível. E depois essa questão dos transportes públicos também é interessante, porque quer dizer, nós queremos um mundo mais verde, mas se depois é incomportável ter a rede dos transportes públicos a funcionar, claro que o gasóleo verde seria uma boa medida, mas mais uma vez não está a dar resposta ao resto das pessoas, também se tem que mexer, e às redes de logística e distribuição, porque depois o pão e o milho e o feijão também vão ficar mais caros, porque é preciso que as cadeias de logística façam com que os alimentos, os carros, tudo o que nós consumimos chegue onde tem que chegar. Isto é realmente algo preocupante, a meu ver. Não sei se partilha dessa naturalmente opinião. Naturalmente que sim. Isto quase me obriga a dizer é liberal e não sabe? Ou é liberal e sabe? Não, eu não gosto muito de rótulos. Acho que tudo tem, enfim, eu diria que todas as ideologias políticas têm coisas boas e coisas más. Eu acho que nós temos que saber retirar com equilíbrio e bom senso aquilo que são ideias construtivas das várias ideologias políticas e portanto, é por isso que eu não gosto de rótulos, nem sequer este rótulo de direita-esquerda, que se tornou um chavão e que permite, por exemplo, que um presidente de Câmara Socialista dito de esquerda compre um carro de luxo para o seu serviço. Que isto é e as pessoas não se revoltem, os próprios socialistas não se revoltem com essa circunstância. Portanto, as coisas tornaram-se chavões, tornaram-se clubes, com as mesmas más idiosincrasias dos clubes de futebol. Os militantes tornaram-se claques. E a própria denominação esquerda e direita, a meu ver, está completamente desatualizada. Nós, por exemplo, somos um exemplo de que nem estamos na esquerda nem na direita, porque em termos sociais, se calhar identificar-nos íamos mais com a esquerda, e sociais de liberdades individuais, e depois, em termos económicos, estamos um bocadinho mais à direita, e isso realmente é algo que confunde um pouquinho as pessoas, porque é que nós queremos ficar entre o PS e o PSD no Parlamento. Mas acaba por fazer eu não consigo ver o liberalismo à esquerda da social-democracia. Não consigo. Pois, mas isso é em termos económicos, não é? Porque depois... E em termos sociais? Eu não consigo, sinceramente. Se me perguntar, nós temos algum partido social-democrata em Portugal? Enfim, não sei. Temos algum partido socialista em Portugal? Não, definitivamente não. Pronto, porque depois os partidos vivem de rótulos e o seu conteúdo contraria completamente aquilo que é a gênese política dos rótulos que usam e dos quais abusam, e que lhes permite fazer coisas que se calhar com outros rótulos não lhes seria permitido fazer.
mas ver a ideologia liberal à esquerda da ideologia social-democrata, isso não consigo imaginar. Portanto, é a realidade em alguns parlamentos europeus, portanto, é algo que já está em prática, mas realmente, lá está, são rótulos e é uma visão da coisa que nem sei se é muito redutora. Porque até momentos diferentes podem sortir ideias diferentes e um partido, apesar de a carga ideológica e aquilo que deve defender, tem também que se adaptar à realidade a que se está a propor a governar, porque em última instância um partido quer exercer poder e quer melhorar as coisas, claro. Fazer a tal medicina social. Exatamente. Portanto, muitas vezes aquilo que o país ou que essa população nesse momento precisa podem ser políticas um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas o que acontece em Portugal acaba por ser votar no partido da mãozinha ou no partido da setinha, ou em vez de ser realmente nas ideias que estão a ser apresentadas. As coisas estão a mudar e, aliás, verificou-se nestas últimas eleições também, sobretudo com um aprofundar do conhecimento político e da evolução, da maturação democrática das pessoas, do povo português. A nossa democracia ainda não tem 50 anos, portanto é uma democracia jovem. As pessoas não têm ainda uma maturidade democrática e ideológica muito evoluída, mas está a mudar. As novas gerações já trazem um outro pensamento, um outro nível de exigência, já olham mais ao conteúdo do que propriamente aos rótulos, ou já não encaram tanto os partidos como clubes de futebol, como claques, e daí, pronto, que nomeadamente a Iniciativa Liberal tenha subido e tenha constituído um grupo parlamentar. Significa que estamos num processo de mudança no país, que é positivo, no sentido em que os partidos clássicos começam a perder aquela segurança da alternância democrática ou pouco democrática, enfim, da alternância eleitoral que tínhamos no nosso país, e portanto começam a sofrer novas exigências da parte do eleitorado, e por isso os novos projetos conseguiram também fazer o seu caminho, e bem, isso enriquece a democracia portuguesa, é um sinal positivo, e eu espero que essa maior maturidade democrática do povo português contribua para o desenvolvimento político-social do país. Sim, esperemos também que não permeie tanto o populismo, porque isso também pode ser um problema, mas lá está, depois o reverso e do outro lado nós depois temos realmente as ideias que nós apresentamos. Mas vale a pena falar um bocadinho sobre populismo. O que é o populismo? Eu não conheço nenhum partido que não seja populista, não é? Nós tivemos aqui, por exemplo, podemos dar sempre o exemplo do nosso Conselho, a promessa do aeroporto onde ele não cabia, é uma promessa completamente populista, exclusivamente populista. Aliás, eu acho que é o basta paradigma... ir ao Google Maps para ver que era absolutamente impossível. É o paradigma do populismo bacoco, provinciano, não é? Portanto, populismo nós encontramos da esquerda à direita, da extrema esquerda à extrema direita, nós encontramos a doença do populismo. Eu devia mencionar então a ideologia da identidade de grupo, ou seja, ricos, pobres, ciganos, portugueses de bem, esse tipo de promoção ao ódio de diferentes identidades é perigoso. No passado já deu mau resultado e algo a que devemos estar atentos, mas por outro lado, e lá está, e é o tal reverso da medalha que é bom, as nossas medidas não são propriamente fáceis, porque não são as medidas que nós Iniciativa Liberal, por exemplo, defendemos, exigem que se entenda a medida, e muitas vezes não é intuitiva, é contraintuitiva. E o facto de cada vez mais gente ter a disponibilidade mental de ir e gastar tempo e entender essas medidas é realmente, como estava a dizer há pouco, um excelente sinal. E por acaso eu também gostava de saber qual é a análise aqui do resultado destas legislativas, onde mais uma vez as sondagens se enganaram, e
qual é que é a análise que se faz a este resultado e depois também como é que isto vai e os resultados vão afetar a Câmara de Coimbra e como é que esta mega coligação que incluiu tudo menos o PS e a Iniciativa Liberal que também não quis. Não, exatamente. Como é que se vai lidar com esta maioria absoluta, com esta maioria absolutista do PS no Parlamento Nacional e no Governo? Como é que vai ser isto? Vai ser bom, vai ser mau? E como é que vês as perspectivas? É como tudo tem sempre as duas faces da medalha. Há um aspecto positivo na maioria absoluta, que é a estabilidade de governação durante 4 anos. Isso tem consequências positivas. E o potencial de rapidez, não é? Na resposta. Exatamente. Agora, se eu estou confiante num governo dito socialista com maioria absoluta, com as suas práticas do passado, não estou confiante. Acho que temos que dar o benefício da dúvida, como sempre que há eleições, renova-se a esperança, renova-se a dúvida, será que é desta vez? Enfim, eu espero que seja desta vez e que o PS consiga governar democraticamente com maioria absoluta e governando, colocando sempre em primeiro lugar o interesse público. Sim. Não tem sido assim no passado. É um partido extraordinariamente nepótico, muito associado a alguns fenómenos de corrupção e, portanto, este poder absoluto que não estava na mente do povo português conceder-lhe. E eu penso que eles conseguiram a maioria absoluta com a votação mais baixa de sempre, exatamente pela pulverização dos votos e, portanto, pelo efeito do método D'Hondt. Portanto, não estava na mente do povo português dar a maioria absoluta ao Partido Socialista, mas a radicalização eleitoral, da campanha eleitoral, que foi inteligentemente conduzida pelo António Costa, naturalmente, e que não teve um adversário à altura, temos que o reconhecer, permitiu que houvesse um voto útil que acabou pela pulverização dos votos por terem aparecido mais forças políticas a receber uma maior percentagem de votos, permitiu que o PS tivesse esta maioria absoluta. Claramente, as sondagens enganaram-se nos resultados, mas, aliás, isso também já foi discutido, provavelmente houve muita decisão à última da hora do sentido de voto de muita gente e que fez a diferença. Portanto, era impossível essa indecisão e decisão final à boca das urnas ser detectada pelas sondagens. Portanto, as sondagens são o que são. É por isso que nós nunca devemos deixar-nos influenciar demasiado pelas sondagens. São apenas uma das formas de avaliar de forma grosseira a generalidade ou a tendência da opinião pública, mas depois há tantos fatores que as sondagens não conseguem colocar na equação e, sobretudo, qual será o sentido da decisão final, que devem naturalmente relativizar os resultados das sondagens, mas influenciam. Influenciaram. E não tenho dúvidas que a possibilidade do PSD ganhar as eleições levou concentrar dos votos da dita esquerda no Partido Socialista para evitar que o PSD, que não fez uma boa campanha, na dita esquerda do Partido Dito Socialista. Exatamente. Que não houve uma boa campanha por parte do Partido Social Democrata, embora embalado pelos aparentes resultados das eleições, até parecia que estava a ser bem conduzida, mas houve ali, enquanto o PS soube fazer um sprint final, o PSD fez um relaxamento final e isso teve consequências nas eleições. A Iniciativa Liberal esteve bem, fez o seu caminho, beneficia também de ter um rótulo, ou seja, ter uma ideologia que não é nova, portanto as pessoas já sabem identificar quando se fala de uma ideologia liberal, as pessoas sabem o que é e portanto beneficiaram também desse facto e bem, é normal.
E depois temos eu não gosto de falar em populismo, mas em emocionalismo, ou seja, psicologia de massas do Chega, que procura concentrar em si às vezes coisas absolutamente contraditórias, um partido que não é bem um partido, que tinha um programa que não era um programa e que mudou radicalmente, foi mudando radicalmente ao longo do tempo. Portanto, é um partido que vai um bocado ao sabor dos ventos e que concentra o desconforto da população relativamente àquilo que é a classe política e a governação do país, e que o faz de forma inteligente, ou seja, concentra os descontentes. O descontentamento das pessoas faz sentir pela radicalidade do discurso do Chega, que depois tem pouca substância política, tem pouca substância programática, mas a radicalidade do discurso concentra em si as emoções e o descontentamento. Portanto, não é propriamente um populismo, porque acho que populistas são os partidos todos em muitas das propostas que apresentam, mas de facto há ali um trabalho de psicologia de massas, de gestão de emoções, de gestão de descontentamentos, às vezes com muita informação falsa pelo meio, que permitiu este crescimento do Chega, mas que não é um crescimento consistente e coerente. Aliás, já houve até, acontecendo em todos os partidos, algumas rupturas também no Chega e com algum significado, porque não há uma cola política a consolidar uma ideologia e, portanto, uma estrutura partidária do Chega. E, portanto, o Chega vai enfrentar muitos problemas para a sua afirmação futura, porque não tem uma consistência, não tem uma ideologia política, enfim, é de extrema-direita, mas às vezes nem é bem de extrema-direita, é de qualquer coisa que seja contra o sistema para atrair o voto dos descontentes. Mas não o faz de uma forma consistente e coerente, e portanto eu lembro-me de um amigo meu dizer que aquilo era um partido, já não sei que expressão, era um partido de coronéis, assim. Ou seja, pronto, são pessoas descontentes, mas isso tem que ser analisado, não pode ser minimizado nem menosprezado, porque se o Chega tem a percentagem de votação que tem... É porque o descontentamento existe mesmo. Existe e é real. E infelizmente, quando ouvimos alguns dos debates políticos sobre o fenómeno do Chega a desvalorizar e a criticar o Chega, a crítica devia ser dirigida ao sistema político vigente, que permite, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus abusos, pelas suas insuficiências, por já ter gerado 3 bancarrotas depois do 25 de Abril, por termos claramente um grande fenómeno de corrupção no nosso país. Portanto, são os partidos clássicos, é o sistema político que alimenta o partido Chega. Portanto, não se critique o Chega e as pessoas que votam no Chega, critique-se é o sistema político que permite que haja tanto descontento, que gera tanto descontentamento, que depois tem a tradução no fenómeno político que é o partido Chega. Portanto, o problema não está no Chega, o problema está nos outros. E era assim que esta questão devia ser abordada, porque mesmo quem ganha com maioria absoluta é um dos principais responsáveis pelo fenómeno Chega. Porque quem governou mais anos o nosso país, é que criou as condições para que o partido Chega surgisse e crescesse da maneira como cresceu. Foram os erros, as indefinições do CDS. O CDS nunca conseguiu definir a sua ideologia política e, por isso, enfim, corre o risco de desaparecimento, porque o CDS houve um período em que queria estar à esquerda do PSD, que é uma incongruência incompatível com um partido que, de facto, se devia assumir com a sua gênese, que foi a democracia cristã, e, portanto, um partido da dita direita em termos de rótulos, não é? Mas andou ali a navegar e permitiu que surgisse a iniciativa liberal. Aliás, muitos dos militantes do Chega e da iniciativa liberal saíram do CDS e também do PSD, nomeadamente o André Ventura. Portanto, são as indefinições políticas que permitem que depois surjam projetos ou mais extremados, como o Chega, ou politicamente mais bem definidos e assumidos, como a iniciativa liberal. Portanto, os partidos clássicos do poder, o sistema,
devia discutir-se e analisar-se, fazer psicanálise para perceber onde é que estamos a falhar para que surja um fenómeno como o Chega. Portanto, não são as pessoas que votam no Chega que devem ser criticadas, porque estão descontentes e têm razões para estar descontentes. Eu penso que a coisa mais trágica aí é que realmente o Chega acaba por ser um fenómeno PS, porque é um resultado daquilo que tem acontecido, e é também a melhor coisa que podia, infelizmente, para Portugal, a meu ver, acontecer ao PS, porque existe aquele medo agora crónico de que à direita só se pode formar governo com o Chega e, assim como há muita gente descontente a ponto de votar nesse projeto, há também muita gente desconfiada e que não quer um governo que inclua essa solução. Vamos ver o que é que podemos fazer daqui para a frente. Como é que se desenvolvem as coisas. Agora temos 4 anos de estabilidade. Exatamente. E vamos fazer a oposição. E vamos de lá baixar os impostos. E de meditação. Vamos lá baixar os impostos nos combustíveis, por favor. Podem começar por aí. Pode ser. Eu aceito, se puderem fazer isso. Para o bem de todos. Também podemos fazer uma coisa nós próprios, é começar a andar de bicicleta. Mas depois, certo, mas para levar os filhos à escola não dá jeito, é perigoso, não é fácil. O urbanismo que tem sido feito nestes anos... Mas olha, falou agora numa coisa que é importante, é que fala-se em transportes escolares, não há transportes escolares. E se calhar também isso devia ser repensado, mas tudo isso tem a ver com o fenómeno do urbanismo. Nós por exemplo, temos várias freguesias que não têm uma creche. Temos uma creche num edifício da Câmara, embora esteja a ser explorada por uma IPSS, na Alta de Coimbra. Temos uma creche pública na Alta de Coimbra, enfim, o edifício é da Câmara, mas está a ser gerido por uma IPSS, onde não há crianças. Portanto, onde as pessoas tendencialmente levam os filhos de carro de um sítio onde não deviam ir carros. As creches têm que estar junto às pessoas, exatamente para que as pessoas possam levar os filhos às creches e aos infantários sem grandes deslocações. Portanto, não pode haver uma concentração de creches onde há mais creches do que crianças a residir, não é? E depois haver freguesias onde não há creche e depois nós admirarmos da desertificação de algumas freguesias. Pode-se dizer, mas há lá poucas crianças. Sim, mas se não houver condições para lá haver crianças, cada vez há lá menos crianças, sim, não é? Claro. Portanto, é como tudo na vida, no fundo se pode resumir à estratégia da agricultura. Se nós queremos colher, primeiro temos de ter o trabalho de semear, não é? Temos de ter o trabalho de semear. E, portanto, se nós queremos que haja mais pessoas a residir em freguesias mais periféricas, até porque isso é bom para a qualidade de vida das pessoas, temos que ter estruturas que permitam às pessoas ter a qualidade de vida que merecem e justificam nessas freguesias. Portanto, para evitar essas deslocações exageradas e obrigar, no fundo, as pessoas a andar de carro, temos que aproximar os recursos das pessoas, nomeadamente, quando falamos dos filhos, aproximar creches e infantários dos locais onde as pessoas residam, para as pessoas não terem necessidade de deslocar de carro alguns quilómetros para deixar os seus filhos. E o mesmo acontece com os locais de trabalho, porque aquela noção um pouco antiquada de que tem que estar tudo num sítio longe, numa zona industrial, em que o pessoal a programar linha de código, à partida não precisa estar numa zona industrial, pode estar perfeitamente no centro da cidade, muito perto de onde vive, e pode até nem precisar da bicicleta e ir a pé, não é? Que é o que se vê noutras capitais e outras cidades médias europeias. Vê também esse caminho para Coimbra, haver mais postos de trabalho, qualificados ou não, no centro? Sim, aliás, isso é fundamental para a recuperação dos próprios centros das cidades, é dar condições às pessoas para vir no centro, ou seja, localizá-las também próximo do seu local de trabalho. É por isso que nós achamos que Coimbra precisa de mais uma zona industrial. Vamos ver aonde e como, para permitir a instalação de empresas de maior dimensão.
que não podem estar no centro da cidade. Mas é fundamental que as empresas investam também no centro da cidade, nomeadamente das novas tecnologias e da área de informática, onde as pessoas podem, e isso cada vez mais caminhamos nesse sentido, as pessoas viverem na Baixa de Coimbra e poderem trabalhar na Alemanha. Sim. À distância, portanto, foi uma das realidades, enfim, é como se diz em gestão, os desafios, as ameaças devem ser transformadas em oportunidades. Perante uma ameaça, temos que saber transformar uma ameaça numa oportunidade e responder à ameaça com boas soluções e com oportunidades. A pandemia, ao nos confrontar com a necessidade e com as vantagens do trabalho à distância, veio de facto acelerar o progresso e, portanto, é possível hoje as pessoas trabalharem no centro de uma cidade sem terem que se deslocar para um local de trabalho, porque trabalham em casa. E isso deve ser estimulado. É por isso que nós queremos, volto a repetir, andamos à procura de ver se conseguimos implantar uma nova área industrial para permitir, precisamos de indústria, precisamos de postos de trabalho, mas também queremos que se recuperem os velhos esqueletos industriais, e isso pode ser feito também com políticas, como agora fizemos, aliás, de suspensão do PDM para permitir alguns investimentos industriais, porque é preciso que haja um PDM, um plano diretor municipal, naturalmente, mas um plano diretor municipal é muito lento a acompanhar o progresso, a sua revisão é extremamente complexa e, portanto, não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento sem pôr em causa, naturalmente, a necessidade de existir um plano diretor municipal, claro. Senão era a selva, não é? Sim. Portanto, a recuperação dos esqueletos industriais também é muito importante e eu acho que estamos a fazer a nossa parte na Câmara, nomeadamente com a aceleração de processos. Agora, o que eu tenho dito é que, e acho que os empresários já sentem isso, já sentem isso, que ninguém diga que é muito difícil investir em Coimbra por causa da Câmara. E neste momento acho que essa ideia já foi substituída pela evidência de que agora os processos na Câmara são muito mais céleres do que eram antigamente. E então eu tinha aqui uma pergunta um bocadinho mais pessoal, que é, portanto, lá está, esta questão da política ser uma coleção de sprints assim bastante violentos. Como é que se concilia isso com a vida privada e familiar? Como é que se processa isso? Está a ser fácil, difícil? Não é fácil. Enfim, eu diria que os meus filhos já têm, enfim, o mais novo tem 21 anos, portanto, o que eu tinha a fazer já fiz. Claro que ainda precisam de apoio, mas não é agora que eu vou mudar o futuro deles, não é? Tenho de continuar a estar disponível quando eles quiserem que eu esteja disponível. Mas não é fácil conciliar a vida pessoal com a vida de Presidente da Câmara. Se a vida de Presidente da Câmara for levada a sério, eu sempre levei muito a sério tudo aquilo que fiz na vida, não é? Portanto, sim, a vida pessoal é inevitavelmente afetada, não há forma de... O dia só tem 24 horas para toda a gente e, portanto, a dedicação de alma e coração à causa pública, à gestão pública, ao serviço público, tem consequências na vida pessoal das pessoas, é inevitável, mas é uma opção, não posso queixar disso, é um preço a pagar, enfim, a propósito de preço a pagar, não deixa de ser também interessante que alguém que se queira dedicar à causa pública tenha que perder dinheiro para isso. E eu não estou a dizer isto como queixa, mais uma vez é uma opção pessoal, mas a verdade é que quem tenha uma profissão onde possa ter uma remuneração melhor para se dedicar à causa pública tem que perder essa remuneração, o que não faz muito sentido. Eu quero aqui dizer com toda a tranquilidade que os cargos políticos são mal remunerados. Porque se nós queremos os melhores na causa pública não lhes podemos pagar como se paga aos piores,
temos de pagar como se paga aos melhores. E caso contrário, acabamos por deixar os cargos públicos para aqueles que fazem disso uma profissão. E uma profissão depois com subterfúgios que não são os mais desejáveis para a governação do país. Não? Portanto, os cargos políticos são mal remunerados, devia haver mais exigência, mais transparência, se calhar menos cargos públicos, políticos, menos, mas melhor remunerados, para que os melhores se possam dedicar à causa pública, já que têm que sacrificar a sua vida pessoal, que não tenham que sacrificar também a sua remuneração. Lembro-me de uma vereadora que dizia assim: como é que eu vou explicar agora em casa que vou trabalhar o dobro e ganhar metade? Não faz sentido. Não. E isto deve ser discutido com tranquilidade e com transparência. A remuneração dos cargos políticos, como a remuneração do primeiro-ministro. Uma pessoa que é presidente do Conselho de Administração de uma empresa com 10 milhões de trabalhadores e com um orçamento nem sei quantos milhares de milhões, não pode ganhar o que ganha, é ridículo. E depois cria às vezes fragilidades perante circunstâncias que não são as mais desejáveis para a governação do país. Portanto, nós temos de discutir com transparência a forma como remuneramos. Quando um presidente de um banco nacional ganha 8 vezes mais que o primeiro-ministro, está tudo errado. Portanto, discutamos também essa questão se queremos fazer a diferença para o futuro do país. Interessante. E depois também essa questão de quem acaba por assumir quase uma carreira, quase não, são mesmo carreiras políticas, que só o termo assusta, carreira política. Portanto, devia ser sempre uma questão de servir as pessoas acima de tudo e não se servir. Lá está, voltamos ao A8. Mas realmente existe também toda essa dimensão de realização pessoal, não é? Em que depois também se chega ao final do dia, ao final do ano, ao final da década e se olha para trás e com certeza fez aquilo o máximo que conseguia para contribuir para a comunidade, correto? Essa é a maior gratificação e é por isso acaba por ser a principal, não é? É a principal e é por isso que nós aceitamos os sacrifícios apesar que são inerentes ao cargo, é exatamente por essa circunstância e fazemos-lo com a tranquilidade e sem o stress de termos uma carreira política. Eu não tenho uma carreira política, estou na política, claro. Mas eu tenho uma carreira profissional. E eu acho que os políticos, mas isso é o povo a quem cabe decidir essas questões. Alguém que sempre esteve na política e que nunca fez outra coisa na vida não devia merecer a confiança do povo, não é? Só pode viver completamente desligado daquilo que é gerir uma empresa, ter um trabalho normal. Claro. Não é? Quer dizer... Portanto, eu acho que de alguma forma, como agora acontece a alguns de nós que estamos na coligação e na governação da Câmara, é evidente que um cargo político não pode ser um prémio de carreira, porque não é um prémio, tem que ser merecido, claro, pela confiança popular, mas é para mim estranho que o povo vote e eleja pessoas que nunca fizeram mais nada na vida, que nunca demonstraram ter outras capacidades na vida. Um bocado como também na carreira da magistratura, como é que nós temos nos cargos mais elevados da magistratura pessoas jovens que ainda não demonstraram pela sua carreira ter a capacidade e a maturidade para lá estarem. Não é normal. Eu acho que quem se candidata a um cargo político, o povo devia ter a exigência de ver, vamos ver o que é que ele já fez na vida, como é que fez, independentemente da profissão. É uma pessoa reconhecida na sua profissão, teve êxito na sua profissão. Olha, sim senhora, então se demonstrou que tem capacidades
para ter êxito numa profissão, então vamos lhe dar a confiança para nos poder governar politicamente. Sim. Agora, quem nunca fez mais nada e sempre andou a gravitar à volta de cargos políticos e de colocações políticas, né? Afinal, qual é o seu valor intrínseco? Se calhar o principal valor é o da retórica, mas a retórica não resolve nada, não é? E mesmo a retórica, se calhar pode ser um bocadinho menos do que a retórica, pode ser apenas e só relacionar-se com quem tem que se relacionar e fazer os favores a quem tem que os fazer. O último episódio daqui do podcast eu gravei com o presidente do meu partido, o João Trui Figueiredo, e ele dizia: eu estou político. Ou seja, ele neste momento está político, mas ele tem toda uma carreira muito grande que antecedeu a assumir esta responsabilidade. E realmente parece mesmo muito importante haver essa dimensão e conhecimento do mundo real, porque tudo o que são cargos políticos mexem com a vida das pessoas. E então é muito importante compreender o que é que vai pela cabeça das pessoas. Políticos também são pessoas, mas acho que deu para perceber. Imagine que tem 2 minutos e estes 2 minutos vão passar assim nas lentes dos óculos das pessoas, nos telefones, tipo comunicação de emergência, aqui de Coimbra. Portanto, nestes 2 minutos, o que é que diria aos conimbricenses agora depois de alguns meses de governação e aqui com bastante tempo a vir e com estes tempos conturbados e com graves problemas? Parece que vivemos numa realidade alternativa, infelizmente. Refiro-me à pandemia mundial e à guerra que está a decorrer na Ucrânia. O que é que usaria estes 2 minutos para dizer? O que é que diria aqui aos conimbricenses? Eu se calhar nem preciso de 2 minutos para dizer o essencial, porque no fundo é repetir aquilo que temos vindo a dizer, que é fundamental para Coimbra que a Câmara funcione bem, que a Câmara não seja um obstáculo para nada e que a Câmara responda às solicitações das pessoas com celeridade. Tem agora vindo muitas pessoas ter comigo, dizem, eu tenho um processo na Câmara há tantos anos. Eu digo, meta o processo de novo, com o histórico, porque há muita coisa que anda por aí perdida, ou que sabe-se lá onde é que está, em que dossiê é que está, até porque ainda não entrou já na era da informatização. Portanto, esta resposta às pessoas é essencial. Uma Câmara que funcione bem faz a diferença no seu concelho, porque passa a ser um parceiro na solução dos problemas em vez de ser um obstáculo e um impeditivo à resolução dos problemas e aos investimentos. Portanto, essa é a nossa grande preocupação, é governar com transparência, com objetividade, ouvindo as pessoas, estando atentos àquilo que as pessoas nos dizem. O que é que nós mudamos na Câmara? Além de estarmos a acelerar os procedimentos na Câmara, mudamos a estratégia. Nós temos uma estratégia que visa o futuro, visa o desenvolvimento do Concelho, aproveitando as suas potencialidades nas várias áreas. E como é que eu posso dizer isto concretamente? Olha, por exemplo, concentrando-nos no grande projeto da recuperação do convento de Santa Clara Nova, eu diria que se nós não fizéssemos mais nada, mas conseguíssemos deixar em andamento a recuperação do convento de Santa Clara Nova, com várias valências, e o que é que nós pretendíamos para o convento? É que fosse a sede da Bienal, que fosse um museu de arte contemporânea, lá estivesse localizado, que fosse um hotel 5 estrelas e um grande centro de eventos ligado ao Convento de São Francisco. Se nós recuperarmos o Convento de Santa Clara Nova, mudamos, além de um grande investimento na margem esquerda do convento, e este é um dos nossos principais desígnios, mudávamos Coimbra, porque lhe dávamos mais capacidade de eventos, quer corporativos, quer culturais, lhe dávamos mais capacidade de hotelaria e permitíamos o crescimento e a afirmação da sua Bienal de Arte. Sabemos que a arte e a cultura são regeneradoras das próprias cidades. Portanto, esse é um dos nossos grandes projetos. Claro que estamos a investir no desenvolvimento das margens do rio.
estamos a mudar paradigmas. O efeito não é imediato e às vezes não é compreendido rapidamente ou facilmente. Quando, por exemplo, nós retiramos os automóveis, retiramos a função rodoviária da avenida da Emínium, ou seja, da Beira-Rio, e vamos devolver a Beira-Rio às pessoas. Se nós olharmos, há pessoas que dizem vão retirar mais trânsito do centro da cidade, vão prejudicar ainda mais a Baixa. É exatamente o contrário, porque as pessoas passarão a vir para aquela zona do Rio, para fruir do Rio, atravessando a Baixa. Será um chamariz. E é aquilo que nós vemos nas grandes cidades europeias que têm rio. As margens do rio chamam as pessoas a vir viver. Não é passar de carro, que não resolve nada, nenhum dos problemas da Baixa. Vem fruir, vem viver as margens do rio e mudará completamente a face daquela zona da cidade. Portanto, esta mudança de um conceito estratégico daquilo que é o desenvolvimento urbanístico da cidade de Coimbra irá também fazer a diferença para o futuro. Nós estamos a trabalhar, enfim, não posso ainda entrar em pormenores, mas num grande projeto para Coimbra B. Não vai ser nada do que está, e estamos a trabalhar isso com as autoridades nacionais. Não vai ser aquilo que está previsto, vai ser muito mais do que aquilo que está previsto. Porque nós temos tido uma postura de diálogo franco, e isso também vai desenvolver uma nova centralidade na cidade que vai mudar completamente a cidade, ou seja, são estes projetos concretos que farão a diferença para o futuro em que nós estamos empenhados, mas que não mudam Coimbra do dia para a noite. É preciso, de facto, e para concluir, nós queremos mostrar nestes 4 anos que sabemos para onde vamos e sabemos para onde queremos levar Coimbra. Mas, por alguma razão, apresentámos um projeto que alguns qualificaram de muito ambicioso. Apresentámos um projeto por 8 anos, porque não é possível concretizar todo aquele programa em 4 anos, apesar de, ao fim de 4 meses, a nossa oposição pouco construtiva nos vir dizer que não estamos a cumprir as nossas promessas ao fim de 4 meses. Não é possível cumprir um programa de 8 anos em 4 meses, mas eu até acho piada a esse tipo de críticas, porque acho que só desacredita quem as faz. Nós apresentamos um projeto por 8 anos, estamos numa maratona de sprints, daqui a 4 anos o povo dirá o que é que, se nós mostrarmos o caminho com suficiente clareza para o continuarmos, e daqui a 8 anos teremos concretizado todas as promessas do nosso programa, eventualmente substituindo umas por outras com clareza e transparência, porque entretanto as coisas mudam, evoluem, e nós próprios temos que nos ir adaptando a essas mudanças. Esperamos que Coimbra possa ter também o gatilho da transformação, de ganhar o título de Capital Europeia da Cultura 2027. Sexta-feira vamos saber se passamos ou não à shortlist, porque seria um estímulo muito forte para mudar Coimbra através da cultura e dos projetos que lhe estão inerentes. Portanto, estamos também empenhados em conjunto com o grupo de trabalho, de facto, nesse caminho que seria muito importante para a nossa cidade. Fantástico. Bem me lembro de 2001 no Porto. Foi muito interessante na altura. E curiosamente, até falando do Porto, as margens são assim também. Os peões ou os carros têm muita dificuldade em transitar por lá, portanto, propositadamente, e tem sortido muito efeito realmente, porque estão cheias de milhares de pessoas. Sim, sim. E depois também existe todo o trabalho silencioso que está a ser feito, pelo que disse, na gestão da própria Câmara e dos processos, que também é muito silencioso, muito pouco visto, mas a longo prazo muito sentido, não é? Por todos. Resta-me agradecer a presença. Primeiro episódio aqui da segunda temporada do Conversa Regada. Tem o Presidente da Câmara. Regada com água. Regada com água. Sempre aqui muito ecológico. Exatamente.
Agradeço imenso a presença, folgo muito a capacidade que temos de dialogar e de estar num ambiente tão descontraído, poucos meses, 4 meses depois de sermos adversários políticos, mas com certeza ambos com o melhor para Coimbra e Mento, com ideias não muito diferentes também, diga-se. Sempre foi bastante dito isso, não por nós, não é? mas pela comunicação social. Obrigadíssimo pela presença. Nada, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a conversar tranquilamente sobre Coimbra. Não há melhor tema de conversa do que esse. Exatamente, obrigado. Talvez façamos outro episódio daqui a 1 ano ou 2, quem sabe, já com mais coisas para falar e dizer, e boas notícias relativamente à cidade da cultura, também seria fantástico. E muito obrigado por verem este episódio. Este foi o primeiro da segunda temporada. Por favor, gostos no vídeo, sigam o canal. Eu não fazia isto na primeira temporada, vou passar a fazer agora porque é muito importante. Isso já é uma ajuda brutal para conseguirmos manter aqui a coisa a andar. E até ao próximo. Obrigado.